Olá, boa noite para você que está aqui vendo mais um plantão imobiliário. O tema de hoje é sobre um tema muito polêmico e que teve vários casos de repercussão nacional no final do ano passado. É justamente sobre violência patrimonial. Quais são esses casos e também formas de prevenção, desde o planejamento matrimonial, patrimonial e imobiliário. Então, hoje eu trouxe aqui 3 convidadas, uma gestora de imóveis e condomínios, que é a Carlota Megre, representando aqui Minas Gerais, Renata Almada, que é advogada familiarista de sucessões e mediadora extrajudicial. Ela tem atuação internacional, inclusive ela está em algum momento em algum país da Europa agora. E também a Ricele Rócio. Ela que é advogada especialista nessa questão de família, também mediadora judicial e extrajudicial. Então nós falaremos aqui sobre essas questões, esses pontos, que são importantíssimos nesse momento, sobre como que a mulher precisa saber de informações da gestão do seu próprio patrimônio. Eu tive alguns casos específicos de clientes que conseguiram ter as informações completas somente no momento do inventário, somente no momento de um divórcio, justamente sobre os seus próprios imóveis, sobre as suas empresas, sobre as suas ações de uma forma geral. Porque teve aquela questão da divisão da confiança e responsabilidade, tudo na mão do seu marido, do seu esposo, do seu irmão, do seu pai, do seu avô, para fazer essa administração. E quando chegou nesse momento, percebeu que tinha várias falhas. Algumas delas eram dívidas, outras eram por manobras até de patrimônio, para que elas ficassem com dívidas em seu próprio nome, enquanto o homem não tinha nenhum tipo de dívida, ficava muito mais com a parte do lucro e da administração. E outras situações. Então aqui a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre esses direcionamentos gerais do que é a violência, quais são os casos comuns, como se prevenir. E aqui, gente, eu queria trazer um recorte muito importante porque comentaram na live. Por isso que eu procuro separação total de bens, um homem inclusive. Então o comentário que eu quero trazer aqui a violência patrimonial, é justamente a gente verificar se o caso realmente é uma violência patrimonial, se é uma alienação parental, como se forma e quais são essas questões envolvendo família, sucessões, gestão de patrimônio e imobiliário. Então eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês, porque é um tema muito importante. É claro que depende muito da situação e do caso. Vou convidar aqui as mulheres para entrarem aqui na live para a gente conversar um pouco sobre isso. E eu quero primeiramente agradecer a disponibilidade de vocês 4 para a gente conversar sobre esse tema tão polêmico e tão importante ao mesmo tempo, né? Que se destacou principalmente no final do ano passado por conta de algumas polêmicas de casais famosos, ex-casais famosos, que levantaram esses temas. E de início, eu já queria passar a bola para a Renata, para ela falar um pouquinho sobre a formação dela em família, sucessões e mediação. Essa apresentação inicial. Então, boa noite, todo mundo, boa noite a todos que estão aqui ao vivo. Meu nome é Renata Almada, eu sou advogada, sou especialista em direito de família. Além disso, eu sou mediadora, já fiz formação em justiça restaurativa, já fiz formação em constelação familiar. Então, desde sempre, eu sempre tive esse perfil bem de conciliar, de tentar prevenir, tentar não ir para o litígio. Então, hoje em dia, eu sou advogada, eu trabalho, a maioria do meu trabalho é preventivo, eu trabalho muito com contrato de família, pré-nupcial, contrato de união estável, falo muito sobre testamento vital, e eu acho que essa é uma forma que a gente tem de proteger as famílias, de fato proteger, sem ter que ir para um processo judicial que vai ser lento, demorado. Então essa é a área que eu atuo, é nisso que eu escolhi atuar hoje em dia, e esses casos que vieram aí de violência patrimonial só tem a ensinar a gente, ok, tá acontecendo muito isso, como que a gente faz para prevenir? E é isso que a gente vai vir falar aqui hoje. Célia, se você puder falar um pouquinho também da sua trajetória. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Ricele, eu sou especialista também em direito das famílias, tenho capacitação também em mediação e constelação familiar. E de uns tempos para cá eu vejo a importância da gente conversar sobre patrimônio. Até mesmo, não só por causa dessas situações que aconteceram nos últimos tempos,
mas também porque as pessoas elas casam sem a informação de como que funciona ali o regime de bens. E chega no momento de fazer a partilha ou no momento de fazer a liquidação de alguma dívida, elas acabam sendo surpreendidas com algumas informações. Então, é um tema que a gente precisa muito conversar e as pessoas têm que aprender também a falar sobre o patrimônio, que eu acho que o maior problema é justamente esse. É você não conseguir falar sobre como você quer que a divisão patrimonial seja ali durante aquele casamento. Carlota, você agora vai falar um pouquinho da sua trajetória. Bem, eu venho da área de saúde, né? Então a minha formação é psicologia. Eu escolhi a clínica justamente para cuidar de algumas dores, né? Em função dos relacionamentos, da questão trabalhista, de tudo que um ser humano passa durante a vida. Mas eu esbarrei durante a minha juventude com a administração, ter que fazer a administração do patrimônio dos meus pais. Isso foi uma opção, né, dentro da nossa família, depois de muito, assim, insatisfação do meu pai e da minha mãe com as imobiliárias, para cuidar da locação dos bens. Então, eu acabei assumindo, peguei gosto e comecei a fazer gestão antes da minha formação em psicologia. Fui síndica profissional durante muitos anos, então eu comecei meu trabalho, né, de administração como síndico profissional e depois eu passei a fazer a administração dos imóveis, abri uma imobiliária familiar, coloquei o patrimônio da família e eu venho de uma situação contrária. É da pessoa que já sabe o que tem no patrimônio, qual que é o patrimônio da família e já cuidando desses bens já muito nova. Então, depois de muitos anos, eu resolvi, depois da pandemia, que eu verifiquei casos de violência patrimonial, assim, de todas as formas, da mais leve à mais profunda, abri uma imobiliária para mulheres, porque eu percebi que normalmente as mulheres elas têm medo de cuidar do patrimônio, elas não se sentem capazes, elas não sabem buscar informação, embora elas tenham muita informação. Então eu resolvi hoje trabalhar com gestão de patrimônio, e não só administração de imóveis, que eu também faço locação, faço compra e venda, mas hoje eu tenho como carro-chefe da imobiliária de mulheres a gestão de patrimônio. Para quem está ouvindo aqui, né, a curadoria de chamar elas três foi justamente para complementar a minha experiência, a minha trajetória que eu tenho nessa parte enquanto advogada de imobiliário. Isso porque ali por volta de 2019, 2020, eu comecei a ver que as mulheres ficavam muito mais nos bastidores dos negócios e também nos bastidores da gestão. Então, muitas das vezes, a mulher acompanhava o seu marido, acompanhava todas essas transações para comprar imóvel, vender imóvel, fazer essas organizações e muitas das vezes a opinião dela não era ouvida, ou até mesmo era impulsionada a fechar negócios que não necessariamente ela ainda não tinha essa segurança. Porque, como bem sabe, gente, contratos de compra e venda, dependendo do regime de bens, é obrigatório que o cônjuge pague também, assine também em conjunto aquele contrato. Então, muitas das vezes a mulher aparecia somente no momento da assinatura, ou quando ela acompanhava todo o trâmite, ainda quando ela tinha dúvidas, mesmo assim, era impulsionada a fazer esse andamento específico do contrato. Na prática também, depois quando eu comecei a organizar meu escritório, tive casos de herdeiras e tive casos de mulheres que tiveram momentos de divórcio, que perceberam que durante essa trajetória, parte do seu patrimônio não representava elas, porque viu que alguma situação que elas tinham elencado, alguma desconfiança que tinha sobre dívidas, sobre a gestão da organização dos documentos, era de verdade. Então, muitas delas herdaram imóveis com problemas, seja construtivos, seja de dívidas, ou até mesmo dilapidação de patrimônio, que muitas das vezes acontece no divórcio. Não vou entrar nesse pedaço aqui porque eu não sou de família, mas que é importante perceber de uma forma geral. Renata, você que trouxe alguns casos famosos no seu Instagram, até comentando como que funciona esse momento da violência patrimonial. Você consegue trazer para a gente o conceito da violência patrimonial no seu todo mesmo?
Então, basicamente, né, a violência patrimonial, e aí vou até pedir para a Ricele complementar depois, porque a violência patrimonial é aquela violência que ela pode acontecer, geralmente tem um domínio do patrimônio. Então, muitas vezes é a mulher, porque dentro de um casamento a gente tem que é o homem, normalmente, que vai administrar o patrimônio, então é a mulher que ela não sabe quanto que entra, ela não sabe o que é o bem, ela não sabe se tem dívida, ela está basicamente, né, naquilo, deixa a vida levar, ela não sabe o que tem de patrimônio, ela não faz a gestão do patrimônio e a outra pessoa acaba assumindo um controle em relação a isso. E aí existe essa violência de forma mais velada, né, assim, daquela pessoa que realmente oculta o patrimônio. Então, seja o companheiro, seja o pai, né, a gente viu o caso ali da Larissa Manoela também, que os pais dela, existia uma violência patrimonial e era pai e filho. Então, existe essa coisa, olha, eu estou ocultando a gestão patrimonial, teve casos, né, vários casos que a gente teve ano passado, na era Azevedo, acho que passou uma procuração para a sogra. Então, é sempre assim, alguém, né, a pessoa não sabe fazer gestão, não tem esse conhecimento e acaba delegando para outra pessoa e outra pessoa faz um abuso disso. Então, eu começo a pegar esse poder que eu tenho e ocultar ou fazer de alguma forma. Ricele, se você puder complementar também sobre o conceito e quais são os momentos mais recorrentes que isso acaba acontecendo com a mulher? A violência patrimonial, é importante a gente ressaltar aqui, que ela também não é só com relação ao dinheiro, porque às vezes a gente leva em consideração que está sendo apenas ali a gestão de uma empresa ou a gestão do dinheiro que a pessoa tem guardado, e a gente sabe que existem casos, inclusive, por ser uma questão sistêmica e até de tradições familiares, onde a mulher, por ter visto toda a família dela deixar o controle total da administração patrimonial na mão do homem, ela acaba fazendo isso inconsciente, não é nem de uma forma consciente, é de uma forma inconsciente. Mas é importante aqui lembrar que a violência patrimonial, ela também é em relação a objetos que têm algum cunho emocional. Então, às vezes, durante uma briga, tem aquele objeto que foi, de repente, da avó daquela mulher, e aquele homem decide quebrar para atingi-la de alguma forma, isso também é uma violência patrimonial. Então, a violência patrimonial, ela pode aparecer de diversas formas, não somente no quesito financeiro, não somente ali na administração dos bens. E essa questão sistêmica, a gente tem que olhar, às vezes, para compreender o porquê que aquilo está acontecendo, porque nesses casos que aconteceram mais famosos, principalmente no caso da Larissa Manoela, muitas pessoas se perguntavam como que uma pessoa esclarecida, que tem acesso a informações, se submete àquilo. E às vezes é porque você aprendeu que os seus pais é a autoridade máxima, então eles têm o controle de tudo. A gente também tem que ter um pouco de sensibilidade na hora de falar da violência patrimonial e de demonstrar como que ela acontece ali de forma inconsciente dentro daquele núcleo familiar também. Carlota, você quer complementar um pouco com a sua experiência, seja enquanto psicóloga, né? A gente está falando aqui com a Carlota enquanto psicóloga e também enquanto gestora de imóveis e patrimônio. Isso que a doutora Renata e a doutora Ricele falaram, isso é fato. Muitas das vezes é uma questão sistêmica, então se vem de família, né? Isso é passado de pais, de gerações em gerações, em que o homem, normalmente, ele assume o controle, vamos dizer assim, do patrimônio da família. Não é só dinheiro, pode ser bem material, pode ser dinheiro, pode ser gestão, e a mulher, ela fica ali quase que indiferente a isso, porque já é uma coisa de família. Então, a violência patrimonial acontece em relacionamentos afetivos, né, em casamentos, em parcerias. É muito comum em idosos, em pessoas com deficiência, né, que a pessoa tem uma dificuldade de uma mobilidade, ou uma dificuldade até física, intelectual, de gestar o patrimônio. Então, assim, a mulher tem muito isso cultural.
apesar de todo o conhecimento que se tem hoje, o que chega no consultório são as consequências da falta daquela mulher saber como que ela vai lidar com tudo isso, com as dívidas que ficam, né, com as responsabilidades que precisam ser assumidas. Geralmente, se você tem um filho homem, é ele quem assume se você fica viúva, por exemplo. Né? No caso de um divórcio, né, havendo a separação do patrimônio, essa mulher ela não tem ideia, apesar dela ter muita informação, ela não sabe o que ela faz com esse patrimônio. E muitas das vezes ela busca as informações em locais até que são devidos para a administração. Então ela vai numa imobiliária, ela precisa vender aquele bem, ou ela precisa alugar, mas é tanta informação para ela que, de repente, ela delega isso para um terceiro, e se esse terceiro não for uma pessoa realmente muito gestora, responsável do seu trabalho, essa pessoa acaba causando mais danos, né, a essa mulher que não sabe o que faz com o patrimônio, não consegue delegar, e quando delega também, às vezes, um filho, ele acaba não cuidando porque também não sabe, e vai dilapidando esse patrimônio. Quando assusta essa mulher, não tem quase nada, ou ela tem só dívidas. Então é muito sistêmico, é um lugar que a mulher precisa, né, também entender que é uma mudança de paradigma. Nós estamos aí com muitas informações, em velocidade que às vezes uma pessoa de uma determinada idade ela não consegue acompanhar, ela precisa de alguém que possa fazer isto até ela aprender ou ela delegar. Então, muitas das vezes, a gente precisa trabalhar a questão dos relacionamentos familiares sistêmicos dentro de um consultório para que ela possa ir para o mundo e fazer a gestão do seu patrimônio. Em divórcio também é muito comum, né? São muitas dores num divórcio, dependendo da forma como esse casamento termina, e eu concordo, evitar levar para o litigioso. A mediação, a conciliação, a coisa amigável sempre é o melhor caminho, até dentro da área da psicologia, para a gente poder recompor, reconstruir essa mulher, para que ela possa, inclusive, cuidar dos filhos, porque geralmente são mulheres que obtêm ali um divórcio litigioso, mas ele é tão desgastante que essa mulher não tem energia para ela, e ela também não tem energia para cuidar desses filhos. E aí, ao invés dela aproveitar o patrimônio que é de direito, para ela poder vir a ter uma independência financeira e construir uma liberdade financeira após o divórcio, ela se embola em muitas questões, ela não anda, ela não caminha, e aí se instalam os transtornos, né? A ansiedade, a depressão, e se ela não se cuida emocionalmente, se ela não trata dessa sua saúde, você pode ter implicações muito mais profundas, e até o momento em que essa pessoa se torna incapaz de fazer a gestão da própria vida. Então, eu já tive esses casos no consultório, são casos muito tristes, mas que é possível, com uma equipe multidisciplinar, e aí não é só da área de saúde, precisa ter uma área do direito que acolha, principalmente mulheres, e que não leve para a discussão jurídica um embate, sabe, de sentimentos negativos, porque a gente precisa aprender que as relações, assim como as empresas, elas têm começo, elas têm meio e elas podem ter um fim, mas que não precisa ser o pior final, certo? Então, assim, é igual à morte. A gente sabe que a gente vai morrer, mas será que a gente precisa morrer prejudicando o próprio organismo, causando danos, né, com alimentação, com bebida, com substâncias químicas, né? Eu falo que é muito isso, são as escolhas, né? O divórcio não precisa ser ruim, ele pode ser uma oportunidade para essa mulher ter uma nova vida, e isso precisa ser falado para ela por uma pessoa que vai cuidar do emocional, que vai mostrar para ela que aquela administração do patrimônio pode ser feito por ela sim,
e que ela não precisa ter medo, que ela pode seguir adiante, que é possível, né, com tanta informação que nós temos no mundo. Então, é uma experiência muito rica quando você tem a oportunidade de pegar um ser humano que está nessa situação, é abraçar de forma multidisciplinar e não tratar isoladamente o caso jurídico da parte emocional. É um trabalho em conjunto. É importante até vocês terem trazido, né, esses comentários sobre o que é a violência patrimonial e a própria visão de vocês, porque de uma forma prática, para mim, quando chega no imobiliário, uma das coisas que eu tinha pensado sempre era: vou trabalhar em imobiliário, não vou me envolver em casos de família. Só que a gente sabe que isso não acontece na prática, né? A gente acaba herdando alguns problemas familiares que são resolvidos no momento do imobiliário, no momento do imóvel, e que isso, como eu posso tentar descrever de uma forma geral, às vezes a gente percebe já no atendimento. Por quê? Eu vou trazer alguns casos práticos que aconteceram comigo, enquanto advogada, no caso, né? Algumas mulheres chegam até mim, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, me conhecer por colégios, mandam mensagens para entender mais informações da própria questão de imobiliário, de PTU, de compra e venda, como funciona na prática, porque muitas delas não tiveram nunca essa informação. Então, elas têm essa curiosidade para se aprofundar, para entender como funciona. E aí, chega nesse momento que a cliente tem um interesse de resolver alguma situação. Uma dessas situações que aconteceu foi justamente que uma cliente quis confirmar informações básicas sobre PTU. E aí eu fiquei: tá, o que aconteceu? Ela explicou a situação, que ela tinha parado de pagar o IPTU, porque o advogado tinha falado que não precisava, esse um homem, e o irmão também falou que não precisava pagar, que era só deixar de pagar, estava super tranquilo. Gente, ela recebeu o oficial de justiça por conta de uma execução fiscal, depois de alguns anos, claro, dessa dívida rodando. Então aí parece que é uma coisa simples, é um problema de informação, de comunicação, mas a gente não tem certeza se essa pessoa teve uma intenção de prejudicá-la, né, nessa prática de saber a gestão do seu próprio patrimônio, nessas informações, ou se ele realmente não sabia, e aí entra nessa parte da violência, né, trazendo para o conceito. É claro que tem casos e casos, gente. É aquele momento de avaliar. Será que a pessoa teve má fé porque ela não sabia da informação? E, na verdade, quer dizer, ela sabia da informação e, na verdade, ela orientou de forma equivocada, intencional? Porque isso acontece na prática. Eu já vi casos de momento de divórcio que a gente descobre que não teve a partilha de bens porque o homem queria fazer a divisão, queria postergar o máximo possível, querendo dizer que isso ia ser feito mais para frente. Já vi casos também no momento do inventário que a irmã é tirada do inventário, excluída literalmente, para não ter as informações, para não entrar como herdeira, porque ela mesma já tinha uma perspectiva desde quando os pais eram em vida de falar que isso tinha que ser organizado, que tinha que pagar o IPTU, tinha que pagar a condomínio, tinha que regularizar. Então, um momento da violência, vocês trouxeram aqui vários exemplos, para mim é cada vez mais claro que é desde a informação, que a pessoa tem acesso à informação, principalmente enquanto homem, que geral, sistematicamente já tem maior acesso, já conhece, já está há anos no mercado, então ele consegue a informação de forma mais prática, mais rápida, e aí ele vai fazendo. E quando surge uma mulher para contestar, para perguntar, para tentar entender essas informações, ela é retirada dessas informações, ela é retirada dessa jogada, é como se, caramba, ela vai atrapalhar os negócios, ela vai atrapalhar essa questão imobiliária, não vou nem falar com ela, vou resolvendo, depois ela só assina, não analisa, só assina, depois só paga, não vou avisar para ela que eu estou pagando, porque muitas das vezes, como vocês trouxeram, tem a questão financeira envolvida também. Então, temos casos que a mulher não tem uma autonomia na sua própria questão financeira, deixa com a mão do homem para ele administrar tudo, só que não tem esse acompanhamento. Então, eu vejo que é muito mais também nessa parte da mulher tomar essa autonomia das informações, pesquisar, ter advogados, ter psicólogos, ter
imobiliários que tenham essa assessoria básica dessas informações, porque enquanto o homem talvez tenha um conhecimento mais avançado, porque ele já tem essa prática há algum tempo, dessa questão do pai passou para o avô, do avô passou para o tio passou para o primo, passou para o filho, que acaba tendo mais noção do como se organiza, e a mulher, na verdade, não tem tantas essas informações. Então, acho que o ponto principal, para mim, eu vou trazer essa pergunta para vocês, é informação, essa mulher conseguir ter essa informação básica. É claro que tem um momento dela ter esse acolhimento emocional, de ter esse direcionamento financeiro também, mas a partir do momento que ela já tem essa informação, ela já tem um conhecimento, e aí ela já começa a refletir e entender o que ela pode fazer ou não, porque muitas das vezes pela falta de informação ou pelo erro da informação, ela acaba entrando numa bola de neve que foi organizada ou, sistematicamente pelo próprio marido, pelo próprio irmão, pelo próprio avô, quem for de uma forma geral. Agora, para vocês, trazendo um pouco mais para a parte prática da prevenção, do que a gente pode fazer em relação a isso, e pensando nos casos também que a gente já viu, né? O que seria bom para ser feito nesses casos, seja na área de família, seja na área de sucessões, seja na área de imobiliário, para a gente conseguir fazer com que as mulheres também tenham conhecimento dessas informações para evitar a violência patrimonial. Eu queria mudar um pouquinho aqui a ordem e começar pela Ricelli. Olá! Olha, eu vejo isso muito como uma questão de perfil da pessoa. Normalmente, a pessoa que vai cometer a violência, ela sabe que aquela pessoa ela é mais vulnerável, então ela vai aceitar com muito mais facilidade as posições, as imposições, as sugestões. Como que a gente vai evitar isso? Surgiu alguma questão que você tem que administrar, seja a venda de um imóvel, a contratação de um empréstimo, porque às vezes acaba acontecendo a violência ali também através de dívidas. Procurar um profissional para conversar sobre aquilo, saber quais são os riscos, até mesmo para conhecer um pouco mais qual é o seu regime de bens. A gente sabe que nos últimos anos o casamento civil caiu assim de uma forma muito significativa o número de registro, porque a gente está com um número muito alto de pessoas que convivem na união estável e não sabe como que funciona o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Então, se você não tem nenhum tipo de contrato, se você não escolheu qual o seu regime, você está vivendo sobre a comunhão parcial de bens. Então, é importante que você conheça como que funciona a comunhão parcial de bens. Algumas pessoas acreditam que só vai comunicar aquilo que foi conquistado dentro do casamento, quando na verdade tem algumas comunicações da parte particular também. Tem a relação da dívida também. Eu vou contar aqui uma história que aconteceu com uma tia minha. E foi basicamente assim, o ex-marido dela, ele fez uma hipoteca da casa, fez um empréstimo no nome dele e sumiu. Ele simplesmente sumiu no mapa. Ela só ficou sabendo da hipoteca porque o oficial de justiça chegou na casa dela, só ficou sabendo também do empréstimo porque foi também um oficial de justiça na casa dela. Ela que teve que se responsabilizar por isso, porque ele simplesmente tinha desaparecido. E o pior é que ele se achou no direito de, alguns anos depois, voltar para casa, como se nada tivesse acontecido e como se estivesse tudo ok. Se talvez ela tivesse feito um contrato, ela não teria entrado nessa cilada que ela entrou, ao menos do empréstimo. Da casa tudo bem, porque como a casa foi ali comprada para eles e existia também o nome dela na escritura, isso é outra coisa que eu sempre recomendo, que quando chega na partilha de bens, os imóveis, eles entram em conflitos porque normalmente eles estão como? Eles estão no nome apenas de um dos companheiros ou um dos cônjuges. Eu sempre falo, coloque no nome dos dois, porque aí vocês evitam ter que ficar discutindo se aquele imóvel é de fulano ou se aquele imóvel é de ciclano. Então, é importante também ter esse cuidado. Mas ações preventivas começam com uma consultoria jurídica. Se você vai fazer qualquer negócio,
para evitar que essas situações aconteçam, procura profissionais que atuem na área, pode ser profissionais jurídicos ou mediadores, mas que consiga te ajudar ali com informações sérias e exatas. Também não adianta fazer pesquisa na internet, porque a internet ela te dá várias informações sobre um assunto só e você acaba ficando muito confuso. Foi muito importante você trazer isso, Ricelli, que isso acaba sendo uma irregularidade do bem. Porque muitas das vezes o IPTU está no nome de uma pessoa, a escritura, o imóvel, sendo que no final das contas é dos dois, né? Então eu acho que isso é uma questão importante para ser discutida. A Vitória aqui, trazendo um comentário, falou sobre essa questão em cartórios, que muitas vezes a mulher não vai no ato e o homem aparece simplesmente só com a procuração do nome da mulher, claro, para que ela não precise comparecer. E isso é um ponto muito importante também, porque eu já vi contratos de compra e venda de imóveis, literalmente, que a esposa não assinava. E isso era um vício de validade, muitas das vezes, que a mulher não estava presente. Eu tive um caso desse também, logo no início da minha carreira. O marido comprou o imóvel, não comunicou a pessoa, e isso também começa muito no cartório. Eu penso que o cartório ele tem que começar a exigir a certidão de casamento, saber se aquela pessoa é casada ou não. Eu vejo muitas escrituras aí feitas de uma forma muito aleatória. E o que aconteceu nesse caso? Ele comprou o imóvel, eles foram morar no imóvel, ele não pagou o imóvel e sobrou para a mulher ter que também fazer o pagamento com parte do seu patrimônio. Isso também pode ser considerado uma violência patrimonial? Sim, porque não teve a informação de que aquele imóvel ali estava sendo comprado e que no futuro, se ele não fizesse o pagamento, ela teria que arcar também. A omissão de informação, ela também passa a ser uma violência patrimonial. Com certeza. Essa questão da união estável que você comentou também é muito importante, porque eu vejo um impulso muito grande de se resolver as coisas de forma prática. Então, vamos morar junto e etc. Só que ninguém discute, e aqui trazendo até um recorte de vários posts que a Renata trouxe, ninguém discute o que será feito do bem. Ninguém se organiza para entender que um pet, por exemplo, gente, ainda é considerado um bem. Eu já atuei em uma partilha de um pet com guarda, para vocês terem essa noção do quanto isso é importante. Caramba, hoje a gente tem um vício agora, um boom muito grande de ter pai de pet, mãe de pet, etc. Tenham noção que isso também é importante levar na discussão. O pet, o animalzinho é dos dois, é de um. Como que vai ser isso? A questão, tá morando junto, gente, união estável, o Ricelli trouxe, automaticamente é regime parcial. Então, chegou no momento de compra e venda, chegou em qualquer situação nesse sentido, precisem afirmar que é união estável e essa outra pessoa precisa estar presente. Isso é sobre o regime de bens, na prática. Se você não quer que isso aconteça, entra no planejamento patrimonial, que vai ter que verificar quais são os regimes de bens. E aqui, gente, para quem é noivo, para quem está pensando em casar, quem está pensando em juntar as escovas enquanto união estável, pesquisem sobre os regimes de bens e discutam sobre isso. Eu estou falando isso há séculos, porque toda vez quando eu lembro do caso de divórcio que eu tive, que foi uma discussão de escova de dentes e uniforme da aeronáutica super antigo, eu fico, gente, é coisa simples que vocês precisam pensar. É claro que a gente está falando sobre violência patrimonial, mas isso é importante de ser pensado desde o namoro, do noivado, para chegar no casamento, nesse momento, mais organizado. Renata, chegando aqui para você, passando essa bola. O que você imagina que seja necessário de ser feito também em momentos que sejam de pai para filho? Porque a Carlota até trouxe aqui a situação de inventário, como que isso era organizado, que tinham os irmãos também, só que ela quis ocupar esse espaço para fazer essa administração. O que você imagina que seja importante, principalmente no recorte de sucessões? Então, anotei várias coisas aqui conforme vocês foram falando, porque realmente, né, primeiro, só pegando um gancho, eu acho que a informação, o conhecimento, ele é o primeiro passo.
Porque quando a gente tem uma pessoa vulnerável, em algum momento vai acontecer, né? Eu já tive caso de uma cliente que ela não tinha filhos, e aí entrando na questão da herança, né, que vocês tinham comentado, ela não tinha filhos, era só ela e o marido faleceu. Era ele que fazia toda a administração do patrimônio. Nesse caso, nem tinha violência, né? Eles eram um casal, super harmonia. Só que chegou num ponto que ela já era idosa, ela não sabia nada da gestão do patrimônio dela. Então tinha problema com imobiliária, e aí eu resolvia, enquanto advogada, porque ela não tinha mais ninguém para fazer isso por ela. Ah, tem que ir no banco. Acabava eu ir no banco por ela. Eu falava, gente, isso não é muito a minha função como advogada, mas ela não tinha mais ninguém para fazer essa assessoria para ela, para fazer essa gestão. Então, se essa pessoa ela fica sozinha, aí vem um sobrinho, vem um parente, vem um irmão, e ela está vulnerável. Então, assim, é complicado. Quando a gente fala de sucessão, né, de questão de filho, também é preocupante, e eu falo porque eu vejo muito isso, são pais idosos que um filho cuida e administra, e aí vem os outros que moram longe. Isso é muito importante. E aí vem outros que moram longe, que nem estão no cuidado dos pais idosos, e falam, ah, você está acabando com o dinheiro do nosso pai, você está gastando tudo, você que está fazendo tudo. Aí vira aquela briga entre irmãos, porque um que está gerindo o patrimônio, aí o pai fica idoso, tem que fazer a curatela, e né, só tem um filho, e entra toda a briga, aí o outro quer entrar na briga também. Então é muito preocupante essa falta de informação, até enquanto pais que têm patrimônio, e começar a né, colocar realmente os filhos ali dentro para entender como é que funciona. Olha, se um dia acontecer alguma coisa comigo, tal coisa, tenho isso, isso, isso. E nisso, né, tem não é um instrumento jurídico, né, a tal da Love Letter, que é uma carta de orientação mesmo. Eu brinco porque quando meu pai faleceu, a gente achou um papelzinho dele falando, olha, minha conta do banco é tal. O carro tá na como é que é? Mecânica tal, o conserto deve estar tantos reais. Por quê? Porque a gente não sabia disso. Aí quando ele aconteceu, do falecimento dele, o carro dele já estava dentro de casa, mas a gente viu, nossa, que legal, né? Ele teve esse cuidado de dar essa informação. Então, se você é a pessoa que tem um patrimônio e vai deixar para alguém, o primeiro passo é realmente deixar essa informação, né? Eu tenho minha sócia, né, que é minha irmã, e a gente tem a empresa, e aí às vezes eu penso assim, gente, se alguma coisa acontecer comigo, como que ela vai acessar os documentos da empresa que estão comigo? Então você tem que pensar nisso tudo, né? A gente tem que ter essa responsabilidade pessoal, cada um tem que ter essa responsabilidade. Se você não faz essa gestão, se você é o filho, e você vê seus pais fazendo alguma coisa, traga essa informação para eles. A gente sabe também que tem muitos pais idosos que são teimosos, né? Não, você não sabe de nada, eu sei de tudo. E eu falo que meu pai uma vez, ele falou, não, porque IPVA, depois de tempo, o carro tá parado, não tem que pagar IPVA. Eu falo, que isso, gente, não existe isso não. E aí ficava aquela coisa. Então, realmente, tragam essa informação para a pessoa, né? Vão, aquela coisa lá, como é que você mexe nisso? Eu acho que é muito importante a gente tentar o diálogo antes de tudo. E aquela pessoa ali eu não consigo conversar com ela, né? Não consigo conversar com o meu irmão e tudo mais. É sempre importante a gente ir para conciliação, porque um litigioso a gente sabe como que é difícil, né? A Micélia e a Carlota falaram muito de divórcio, e uma questão também que existe com a mulher é que o homem coloca tudo, né? O homem vai no cartório, só ele que vai, coloca só no nome dele, acontece o divórcio, tá tudo no nome do homem, aí o homem de birra vai fazer um divórcio litigioso que vai durar anos e tá tudo no nome dele. E a mulher não tá com nada. E aí? Isso também é violência patrimonial que continua existindo mesmo depois do casamento. Então é muito importante a gente começar a ter a informação e entender que ela vem em muitas nuances. Vai vir com pai idoso, vai vir com pai doente, com só quando tem irmãos, então é importante que tenha tudo alinhado. Se tem um pai doente, se um tá cuidando, o normal é que essa pessoa faça administração. Vai dar confusão, faça uma curatela compartilhada. Hoje em dia dá para fazer isso. Dividam as responsabilidades, porque também não é justo que caia somente em cima de um dos filhos, né? Enfim, resumindo.
Não, eu pedi até para a Renata trazer um pouco de recorte de sucessões, porque eu sei um pouquinho da trajetória dela, que eu acompanhei, e que a gente percebe que, por mais que a gente tenha várias fases de preocupação da questão patrimonial, ainda assim a gente precisa sempre estar atento aos detalhes, às informações. Como a Vitória trouxe aqui o exemplo do cartório. Eu trouxe o momento do noivado, da união estável, aquele momento que você precisa pensar nos regimes. E eu queria trazer um outro recorte aqui. Pensar na prática de organização desse patrimônio. Porque muitas das vezes, no momento da partilha de um imóvel, seja no inventário, seja no momento do divórcio, acaba sendo impulsionado o momento de até uma organização desse imóvel. Então, ficam 5, 6 pessoas para administrarem cada bem. Então, isso acaba se tornando uma questão muito complicada na administração. E pensando no recorte da violência patrimonial, geralmente é o homem que vai encabeçar essas decisões. As mulheres, porque não têm tantas informações, não querem gastar energia com isso. Ou não podem também, né, gente? Porque se a gente for parar para pensar no recorte, se essa mulher conseguiu entrar nessa situação, ter essas informações para pesquisar, ele acaba encabeçando todas as decisões. Então, um imóvel, 5 pessoas, só tem uma mulher, obviamente, a maioria das vezes vai ser um direcionamento específico de um homem. Então, é importante a gente pensar que no momento dessa partilha, seja de divórcio, seja de sucessões, no momento do inventário, trazer essa autonomia para as pessoas. Eu sempre prezo por isso quando alguém chega para mim: Cássia, eu quero fazer um inventário, mas eu quero que cada um fique com o seu imóvel. Eu falo, tem que ser isso, porque se for fazer toda vez uma assembleia de família para decidir sobre cada imóvel, isso fica inviável, gente, porque a gente não sabe as consequências da vida de cada um. A gente não sabe a responsabilidade, não sabe o nível de informação. Então, aqui também cabe uma análise, um viés sobre análise patrimonial. Muitas das vezes a irmã, a filha, não tem conhecimento das informações. Eu tive um caso muito recente agora também sobre filiação socioafetiva, que essa mulher se tornou viúva, herdou a parte do patrimônio do esposo, que era um apartamento que eles tinham em conjunto, mas ela não sabia como passar para a filha dela, a filha socioafetiva. Então ela deixou várias cartas, vários documentos escrevendo isso, porque ela não sabia do procedimento. Agora imagine só se ela tivesse um filho homem que quisesse direcionar, ou um outro filho. Eu estou falando do recorte de masculino e feminino, porque é o que a gente vê na prática. Mas um outro filho que tem essa informação, que tem esse direcionamento e toma posse do imóvel, não deixa a outra ter acesso, porque essa mãe não conseguiu trazer essa vontade dela antes de falecer. Sobre o imóvel dela, o apartamento, ficar com aquele herdeiro específico, com aquela herdeira específica. Então, acho que são várias reflexões que a gente tem aqui, desde o momento do início do relacionamento, né? No momento da consolidação, da questão das empresas também, gente, que vocês comentaram de uma forma geral, mas até no momento de sociedade de marido e mulher, ou de homens com mulheres, enfim, de uma forma geral, quando tem uma variedade de perfis de pessoa, é importante verificar essa parte da responsabilização da própria empresa, porque geralmente nós temos cláusulas específicas para liberar o sócio fazer contratos de compra e venda, alocação e etc. E aí isso precisa ser organizado ali. É claro que a gente está falando muito mais da LTDA aqui, que as cláusulas são mais organizadas nesse sentido, que muitas das vezes o sócio administrador tem essas tomadas de decisão sozinho. Mas imagine que sejam questões coletivas, vários sócios. Também precisa ser organizado, precisa ser estudado. Agora, Carlota, trazendo para a sua prática também, o que você vê que no momento da gestão patrimonial enquanto imobiliária e também no momento que você vê as dores das suas pacientes, dos seus pacientes de uma forma geral dentro do consultório, o que você vê que é importante de prevenção para evitar que isso se torne uma violência? Que pode ter o conflito, isso é óbvio, gente. Conflito sobre responsabilidade, essa discussão. O que não pode haver é a passagem desse limite.
acabar com o respeito, acabar com o direcionamento das informações, da autonomia, da dignidade humana da pessoa. O que você vê sobre isso, Carlota? Do meu ponto de vista, o que é preventivo para a violência patrimonial é, sem sombra de dúvida, além do conhecimento, você assumir a sua responsabilidade dentro daquele patrimônio. Porque, de alguma forma, ele vai ser dividido, né, lá na frente. Seja você filha, seja você a esposa, né, seja você sócia de uma empresa. Então, assim, é inevitável que a gente tenha que ter o conhecimento, mas sabendo que é importante fazer a gestão, assumir essa responsabilidade. Então, o que eu atendo dentro do meu consultório já são as consequências daquilo que não foi feito, né? Chegou pronto, cheio de dívida, eu não sei o que eu faço, aí a gente orienta, pega na mão, conduz, ensina, a pessoa tem que ser ensinada. Isso não é uma coisa que você lê um livro e você sai fazendo administração do patrimônio. Você precisa de alguém que já tenha isso como um trabalho, uma pessoa confiável, que tenha uma empresa, que tenha uma certa experiência, e você vai conduzir aquela pessoa a administrar os bens, para fazer a gestão e depois ela segue. Dentro da imobiliária, eu já vejo o contrário, né? As pessoas já chegam, olha, eu tenho que vender esse patrimônio porque meus pais faleceram e dá muita confusão em casa e eu tenho que pagar um irmão que eu estou devendo e se eu não vendo esse patrimônio eu não acerto com ele. Então, assim, as pessoas, elas esquecem que um patrimônio, ele é construído durante uma vida inteira. Uma pessoa, para adquirir uma casa, um imóvel, às vezes são anos de trabalho. São 30, 20 anos de um financiamento, né? E depois, quando você vem a receber aquilo de uma herança ou de um divórcio, a pessoa não entende que ela vai ter que dar a continuidade, né? E muitas das vezes, quando você não teve a diligência ou você quis ter o conhecimento, mas não pôde entrar na administração, porque o seu marido não te deu espaço, e você prefere não criar ali uma aresta, né, vamos dizer assim, ruim, e você precisa manter o relacionamento, é mais importante para a mulher que ela esteja bem dentro do lar. Então, ela se prepare para quando acontecer o momento de um falecimento, ou venha a acontecer um divórcio, ela realmente entenda que ela vai precisar de ajuda. E aí, a questão jurídica, ela é importantíssima. Eu sempre oriento as minhas pacientes a procurar advogados que têm viés de mediação, de conciliação. Porque se a gente for levar para a briga a ferro e fogo, não tem fim, não tem prazo para terminar. Muitos dos inventários judiciais, eles emperram justamente por questões pessoais, familiares, né, de um irmão com relação ao cunhado, que é o marido da irmã, né, que é uma pessoa que aparentemente é um agregado, mas que influencia aquela irmã em algumas decisões, e aí se cria um problema muito sistêmico e a coisa vira uma bola de neve. Então, assim, eu passei por experiência dentro da minha casa de fazer exatamente uma divisão patrimonial em que todos nós, herdeiros, ficamos 100% com os nossos bens dentro da nossa cota. Porque era inadmissível ter que fazer uma reunião com minha mãe ou com meus irmãos para vender um patrimônio, porque eu tenho uma necessidade, meus irmãos têm outro, ou minha mãe precisaria por uma questão de saúde. Isso fez a gente ter uma independência financeira e uma tranquilidade patrimonial incalculável. Uma saúde mental que nos, que nos deu a chance de viver o luto. Porque ainda tem esse detalhe do luto. Quando você entra num processo de inventário, de uma herança,
né? Então, no nosso caso, foi excelente fazer um planejamento, já fazia gestão, procure alguém que possa fazer isso para vocês. Entender qual é o patrimônio da família, entender como que é a dinâmica de cada herdeiro. Isso é um trabalho de xadrez. Eu falo que trabalhar com inventários, no meu ponto de vista, como psicóloga, e aquilo que eu faço melhor é a gestão do patrimônio, é saber entender a dinâmica das pessoas. Então, a gente evita conflito quando a gente conversa individualmente, querendo entender qual é o momento daquela pessoa, porque tem gente que tem dívida demais, é herdeiro e está cheio de dívida, e tem outro que não tem dívida nenhuma, mas às vezes ele pode ceder alguma coisa dentro do patrimônio e resolver. Como eu tive o caso contrário, né? Eu orientei uma tia minha, solteira, né? Uma família de 10 irmãos, irmã da minha mãe. Eu pedi a ela que fizesse um testamento, que deixasse as coisas por escrito, em algum lugar, porque se ela viesse a óbito, ela ia deixar 23 herdeiros. 23 herdeiros num apartamento, num carro, num sítio. É dificílimo você conciliar 23 cabeças. E ela não fez o testamento. Ela veio a óbito sem a gente imaginar, né? O inventário está na justiça e, por sorte, hoje eu sou a inventariante do processo dela, porque eu já consigo mapear as estratégias para que eu possa fazer a venda do patrimônio. E ainda tenho um pedido de união estável paralelo nesse processo de inventário. E administrando isso também na família, para não gerar um ódio, para não gerar, assim, sabe, uma briga interna. Então, os conflitos, né, advindos de patrimônio, eles são imensos. Mas se você não enfrentar no começo, quando você tem ali o conhecimento, e pode fazer a gestão, às vezes você não faz a gestão do patrimônio do seu marido, mas você faz a gestão do seu patrimônio. Você compra um carro, coloca no seu nome, vai entender o que é pagar o IPVA, um seguro obrigatório, fazer um seguro de um automóvel. Tem mulher que não sabe que tem que pagar IPVA. Compra alguma coisa, uma lojinha ou um apartamento, e vai entender que tem que pagar IPTU, sim, todos os anos. Né? E a gente, às vezes, não tem esse olhar. Mulheres que trabalham, que colocam todo o dinheiro dentro de casa, pagando dívidas de marido, cada hora fora de filhos, que são, infelizmente, usuários de droga, moram em situações, vamos dizer assim, não muito favoráveis, e aquela mãe precisa. E ela vai lá e paga uma dívida de um filho. Isso é uma violência patrimonial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A informação é importantíssima, mas você entender que, em algum momento da sua vida, você vai ter que assumir essa responsabilidade. E essa responsabilidade, ou você traz para você e faz, ou você delega para alguém. O difícil é para quem, né? Para onde nós vamos buscar uma ajuda. Então, os escritórios de advocacia são uma excelente porta de entrada. Os consultórios de psicologia são apoio. Agora, os consultórios de psiquiatria são UTI. É quando a pessoa precisa tomar remédio, quando ela já não tem a capacidade, vamos dizer assim, cognitiva, ela está tão comprometida que daqui a pouco ela precisa ser curatelada. A gente tem que tomar muito cuidado, que questão patrimonial, ela envolve uma vida inteira, desde o dia que a gente nasce. E muitas das vezes, a gente que é mulher, com todas as tarefas que nós temos, essa é mais uma, mas que pode ser compartilhada. Você pode fatiar esse problema ao longo da sua vida. Então, Cássia, quando você fala de noivado, de casamento, os casais hoje podem dialogar sobre isso. Talvez na época da minha avó era impossível. Na época dos meus pais, razoável.
Eu já sou uma pessoa que eu tenho uma empresa com meu marido. Se amanhã me acontece alguma coisa, está tudo escrito, está tudo resolvido, não existe pendência. Mas isso é a minha cabeça. Isso é a minha vontade de aprender a fazer com quem já fez. Eu não nasci sabendo de tudo isso. Mas eu entendi que os imóveis, o patrimônio, isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro. Eles são uma fonte de segurança. Se você recebeu uma herança, se você tem um patrimônio para receber, por mais dívidas que tenha, se você souber fazer uma boa gestão, você pode recomeçar sua vida. Ou você abdica desse patrimônio, vende, paga todas as dívidas e começa. A gente não pode ter medo de fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. Então, dentro do consultório ou dentro da imobiliária, quando eu tenho a oportunidade de estar a sós com o meu cliente, porque eu não falo isso com mais pessoas à minha volta. Eu tenho que tomar cuidado. Às vezes eu vou esbarrar em algum momento de fragilidade daquela pessoa, porque o medo não é culpa de ninguém. O medo vem de geração, vem de dentro da sua casa, de quando você é pequeno. Né? E ali a gente descobre histórias de abuso, de uma série de situações muito tristes, que fizeram com que aquela mulher fosse submissa, fosse omissa, fosse abusada, sofresse uma violência patrimonial. Então, assim, o caminho é o conhecimento, com certeza, mas o conhecimento com a responsabilidade de que, se não tiver ninguém para fazer bem feito, faça você mesmo. Aprenda. A vida é muito generosa para isso. Basta a gente procurar os caminhos certos. Essa é a minha experiência, né, dentro daquilo que eu faço. A gestão patrimonial, ela é seríssima. Eu amo fazer isso, né? Ajudar pessoas a terem, sabe, um caminho, a ensinar como que faz, e depois é só você seguir. Aí você reconstrói sua vida financeira, emocional, né, familiar. A vida é muito mais do que o patrimônio, mas ele é extremamente importante. E cuidar de um patrimônio, zelar por ele é obrigação. Nós temos obrigações com isso, né, como cidadãos, como pessoas. Então, assim, é um campo muito rico, a questão patrimonial. Então, assim, eu sou encantada com o tema. A área jurídica, para mim, ela é fundamental. Eu não faço nada sem o jurídico, né, dentro da área de administração de imóveis ou gestão patrimonial. E tento acolher e fortalecer com conhecimentos da terapia, da psicologia, de colocar a responsabilidade na mão daquela pessoa. A responsabilidade, ela é sua. Por mais que você tenha medo, e é possível. E aí eu conduzo essa pessoa nessa jornada. É muito do meu trabalho, é o que eu amo fazer. Muito obrigada pelas considerações, meninas. A gente recebeu alguns comentários aqui das pessoas falando que essa live é super importante pela parte da consciência e sobre as informações, que poucas pessoas falam sobre isso, sobre as falas também consideradas cirúrgicas sobre as situações. Então, eu acredito que esse que é o caminho, né, de uma forma geral. Por mais que a gente não consiga, com uma live, resolver todos os problemas, porque a gente precisa de uma consultoria, precisa de acompanhamento, precisa entender a situação prática, e a própria pessoa precisa ter consciência disso para ela conseguir resolver. Eu acredito que a live é o ponto de partida para a pessoa ter o primeiro contato com a informação, porque muitas pessoas ainda não entendem o que elas passam, seja uma filha, seja uma esposa, seja uma irmã, seja, enfim, qualquer tipo de grau de parentesco. É claro que, mais uma vez, eu quero trazer o recorte aqui, que a gente fala sobre mulheres, porque a maioria dos casos de violência patrimonial estão relacionadas também com viés de gênero. Então, são mulheres que acabam sofrendo essa situação. Não quer dizer que
homens também passem por isso, do gênero masculino. Então eu queria trazer esse recorte aqui, porque muitas das vezes a pessoa fala, vocês estão falando que as mulheres não sabem, e depois não sei o que é vitimismo. Então eu quero trazer esse recorte aqui, que é estatística. Eu não estou trazendo essa informação sobre a mulher apenas por uma questão de gênero especificamente ou por um viés filosófico feminista de uma forma geral. É sociológico, na verdade, essa questão que acontece na vida real. Então, para finalizar, gente, para a gente deixar as últimas informações, eu queria que vocês passassem o último recado para as pessoas que estão aqui ouvindo e que vão ouvir e ver essa live depois, que ela vai ficar salva. Então, o meu primeiro recado aqui é, assim como a gente falou sobre educação, falamos sobre alguns casos, algumas situações, e chegamos no momento da responsabilidade de tomar esse papel, de fazer esse ato, de se posicionar, que acho que eu diria que é uma palavra importante. Pensem nos acordos, entendam o que você pode, entenda de uma forma prática o que você consegue fazer, o que você pode fazer, até onde que vai, seja o seu sócio, seja a sua sócia, seja dentro da casa, que para mim é uma sociedade, seja um condomínio também, que é uma sociedade ali de várias pessoas tomando conta de como que funciona isso, ser um síndico, como é que acontece na prática, enfim, de uma forma geral. Entenda o que você quer fazer, o que você pode fazer ao seu alcance. Acompanhe as informações, porque muitas das vezes a gente delega 100%. Não faça isso. Tem análise periódica. E aqui eu falo sobre tudo de patrimônio na vida, tá? Eu falo na questão, se seus pais têm um patrimônio, você de vez em quando perguntar sobre isso, nem que seja para você fazer o seu papel enquanto filha para avisar e para informar, como a Renata trouxe aqui algumas vezes, na orientação do próprio pai dela, nem que seja como marido e mulher. Se o patrimônio é separado, eu não estou falando sobre discutir e entrar em ponto do patrimônio da outra pessoa, tá? Principalmente quando for separação total de bens. Mas de fazer o seu papel, de conversar, de perguntar, de orientar. Porque muitas das vezes uma pessoa tem essa informação, tem uma noção de como funciona o mercado imobiliário, como consegue fazer essa gestão, e as outras não têm. Então vamos passar essas informações para frente, para que mais pessoas tenham acesso à informação e que consigam, com isso, ter segurança e confiança para se posicionarem. Vamos ver. Renata, você quer começar fazendo as suas considerações finais? Sim. Então, eu acho que a palavra-chave, né, responsabilidade. Eu acho que a gente tem que aprender a assumir responsabilidade das nossas tarefas. Não dá pra gente deixar a Deus dará. Se a gente for delegar, igual você falou, então que a gente faça um acompanhamento, que a gente entenda ainda de que forma breve o que está acontecendo, entenda o que você tem, como que funciona e saiba de alguma forma assumir responsabilidade por aquilo. Porque é muito complicado a gente deixar a Deus dará. A gente falou aqui nessa live inteira as inúmeras possibilidades. Então, dentro de um casamento entre pais e filhos, em idosos, dentro de uma união estável e informal, um casal que se casa que tem uma dívida anterior, assim, são vários casos que isso pode acontecer dentro de uma empresa. Então, é muito importante a gente começar a entender, mas eu confio na pessoa. Mesmo assim, perguntem, busquem se informar, peça esclarecimento, olha, eu não entendi, eu não sei por que eu estou assinando isso, para que é isso aqui mesmo? Não vão assinando a qualquer custo, porque muitas vezes dentro de um casamento sai assinando, dando procuração, e depois lá no divórcio descobre uma outra coisa, está em dúvida, está inseguro, busca uma fonte em outro lugar, um outro advogado, porque a gente tem hoje em dia a internet, que é um ponto, né, o primeiro ponto ali da gente começar a se informar, mas para o seu caso, para uma análise precisa, você precisa de um profissional te acompanhando, um profissional que ele vai ter experiência naquilo. Então, acho que é isso, se você tem uma situação, não deixe para depois. Eu sei que muitas vezes é difícil, se a gente está falando de um inventário, a gente tem que lidar com luto, e mexer nisso tudo também dói, mas assume a responsabilidade, todo mundo aqui é adulto, é grandinho, então a gente tem que assumir isso em algum momento. Acho que esse é o recado que eu queria dar. E Célia? Olá,
Ó, primeiro eu quero deixar uma dica de uma série que está disponível na Netflix e ela deixa muito claro como que essa violência patrimonial ela acontece. Não sei se já assistiram, mas a mulher mais rica do mundo, a dona da L'Oréal, antes do falecimento dela, ela sofreu violência patrimonial dos funcionários, do namoradinho. Então, assim, acho que vale super a pena ver essa série para vocês terem uma noção de que a violência patrimonial ela está além do núcleo familiar. Ela vai muitas das vezes ela está até numa questão externa. A outra situação é que antes da violência patrimonial a pessoa ela se torna confiável. Então ela constrói uma confiança para você permitir que ela vá tomando algumas posições na sua vida e quando você vê ela está no controle todo. Então, assim, confie, mas confie também desconfiando. Sempre se questione se aquela atitude está correta, se vai valer a pena fazer aquele negócio. É sempre importante você questionar todos os movimentos que forem feitos, né? Principalmente quando você estiver ali com um procurador ou uma outra pessoa que está gerindo o seu patrimônio. E a última é, gente, percam o medo dos advogados. As pessoas buscam os advogados somente quando o conflito está instalado. Passem a procurar os profissionais jurídicos também quando vocês vão começar um negócio, para fazer uma análise de risco, para vocês saberem o quanto, às vezes, aquela questão empresarial pode influenciar na sua vida particular e o que a sua vida particular também pode influenciar nas questões empresariais, porque a gente sabe também que algumas empresas acabam indo à falência em razão de partilha de bens, divórcio, inventário. Então, assim, é sempre importante que a gente tenha uma consultoria jurídica contínua sempre que for fazer um novo negócio ou uma nova contratação. Então, as minhas considerações finais são essa, e quem puder assista a série que vale super a pena e vocês vão compreender um pouco mais como que funciona toda essa estrutura da violência patrimonial. Qual é o nome da série, Gisele? Você lembra? A Mulher Mais Rica do Mundo. De fato, ela é a mulher mais rica do mundo. Hoje é a filha, porque fez a sucessão, ela, com o falecimento dela, a filha que está gerindo a L'Oréal. Mas se colocar na internet a série sobre a dona da L'Oréal, vai achar com facilidade. Mas é a mulher mais rica do mundo. Tá ótimo, obrigada. Carlota? Bom, as minhas considerações finais, depois da fala, né, do doutor Renata e da Riceli, é o seguinte: os advogados, a área jurídica, ela é importantíssima em todos os momentos da vida de uma mulher. Todos. Todas as pessoas deveriam procurar ter advogados, não nos momentos difíceis, mas para toda a vida, uma consultoria para tudo que se for fazer. Isso é importante porque você já fica ciente do que é possível, do que não é possível, os riscos daquilo que você gostaria de fazer. Então, dentro da área jurídica, é muito melhor você procurar, porque você quer entender, do que quando o circo já está pegando fogo, e aí você quer procurar uma pessoa para apagar o incêndio, não vai ser tão fácil. Do meu ponto de vista, enquanto gestora de imóveis, uma coisa que eu aprendi foi ter educação financeira. Quando você faz a gestão do seu dinheiro, quando você se permite ser dona do seu patrimônio, e aí não importa qual é o tamanho do seu patrimônio, você consegue fazer essa caminhada mais para frente um pouco mais leve. Então, muitas das vezes, eu percebo que o medo, eu prefiro ter a minha paz, né? Quando as pessoas falam, eu não vou entrar nisso porque eu prefiro ter a paz. É porque você não teve oportunidade ou não quis aprender a fazer a gestão da sua vida financeira. Isso é tão importante, é fundamental, são pilares que você constrói no momento que você tem que receber algo ou partilhar algo imprevisto, mas que é certo que vai acontecer, você não entra em desespero. Então, assim, a minha consideração final é: busquem educação financeira. A gente não aprende isso na escola. Infelizmente, também não aprendemos na faculdade. Estatística não é educação financeira,
né? Eu estudei isso na faculdade de psicologia, mas educação financeira é a base para você ter a responsabilidade de tomar decisões. Porque muitas das vezes, dentro do inventário, o advogado ele vai fazer aquilo que cabe a ele, mas as decisões do que fazer é sua. Então, essa responsabilidade, ela não pode ser delegada. E aí a gente precisa ter ferramenta, e uma das grandes ferramentas para você assumir a sua gestão, a sua administração dos seus imóveis, é educação financeira. Sem educação financeira, você fica perdido. A mulher não sabe o que faz e talvez não encontre pessoas que possam orientar. Então, essa é a grande, vamos dizer assim, sacada minha, né? Nesse universo todo de grandes experiências que eu passei dentro do meu consultório, né, nas imobiliárias que eu tenho, né, e quando eu criei a imobiliária para mulheres, eu criei justamente para que seja um espaço em que elas possam, além de se informar, aprender a se responsabilizar. Sejam elas herdeiras, sejam elas viúvas, pensionistas, pessoas com deficiência, público LGBT, QIA+, né, eu criei bandeiras dentro da imobiliária, eu transformei a empresa para atender mulheres em situações em que elas podem ser orientadas e conduzidas. A parte jurídica, aí, é com quem trabalha com direito. Então, educação financeira é muito importante, para mim isso é fundamental, e a responsabilidade também. Queria agradecer muito, né, tudo que eu escutei aqui, só me dá certeza que eu estou fazendo aquilo que realmente é o que eu gosto de fazer. Muito obrigada. Eu que gostaria de agradecer vocês. Foi uma conversa maravilhosa, de exemplos práticos, né, não só midiáticos, porque muitas das vezes tenha jogado um pouco da mídia por conta da questão do processo, enfim. A gente preferiu trazer muito mais os casos práticos da vida real, né? Saindo um pouco dessa parte da mídia. E também as orientações que vocês trouxeram de uma forma geral. Porque é muito importante a gente trazer essas informações de uma forma coletiva. Você acaba trazendo... Uma pessoa conhece uma informação, outra conhece outra, fica uma questão picada. Aqui, pelo menos na live, a gente tem uma informação concentrada. Então, mulheres que estão aqui online, que ouviram essas informações, cliquem no aviãozinho aqui embaixo e encaminha para as amigas. E fala assim, gente, é para ouvir, para conhecimento de vida. Não é sobre você querer entrar com uma disputa agora, querer resolver uma situação de uma hora para outra. É para você colher essa informação, ter essa consciência e aos poucos você verificar em que momento você vai utilizar na prática. Assim como todas as convidadas trouxeram algumas dicas, eu quero finalizar com a questão também emocional, de vocês conseguirem pensar que, caramba, o patrimônio, você pensar de uma forma racional que aquilo dali é um critério objetivo, funciona. Mas você também precisa entender qual é o tipo de apego que você tem na situação e quem são essas pessoas envolvidas. Eu vejo muita pessoa querendo falar, é A, é B ou é B. Gente, depende. Depende da pessoa que está relacionada, depende do que aconteceu naquela situação, depende de como que foi construído. Então, perguntando @ da Milenar, Carlota, aqui embaixo. É @milenarimobiliariaparamulheres.com.br. Tá ótimo. Eu queria agradecer vocês todas pela disponibilidade. Eu acredito que deu muito pano para manga. A gente conversou até de outros temas que eram além da violência patrimonial, era muito mais sobre gestão. Então, para quem tiver mais interesse sobre esses temas, segue o meu perfil, da Carlota, da Renata e da Riceli. É claro que nós temos vieses diferentes pelas nossas profissões, mas cada uma complementa com a outra sobre a questão da gestão patrimonial. Então é isso, gente. Uma ótima semana para vocês e até logo. Boa noite. Até logo. Obrigada. Boa noite.